Olá, meus amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade. Saudações fraternas aos dirigentes, aos trabalhadores da casa, aos demais irmãos e irmãs de caminhada. Queremos aqui mandar um abraço fraterno ao nosso querido tio Léo, nossa amiga Ana Campelo e toda a família Luz e Caridade. Agradecemos a presença virtual de todos vocês que nos assistem e também contribuem para a divulgação da própria doutrina espírita e que possamos levar a todos os corações que conhecemos, a todos aqueles necessitados, carentes, aflitos, enfim. Que Jesus, o nosso benfeitor maior, nos abençoe e nos inspire nessa tarefa de hoje. Bom, o tema de hoje é casamento e celibato. Esse assunto está contido em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata das leis morais, no capítulo 4, e é o que se chama de lei de reprodução, onde são abordados a partir da questão 695 até a questão 699, sobre casamento e celibato. Então, antes de tudo, é importante contextualizar o mundo em que vivemos, para compreender melhor os aspectos relacionados ao casamento e ao celibato. E percebemos que a população humana vive realmente uma crise de afetividade. Diante da falta do tempo, diante do excesso de atividades que estão sendo acumuladas, até mesmo do próprio isolamento. E não falamos do isolamento da pandemia especificamente. É algo anterior, muito antes até. Além disso, percebemos também a ausência de valores, de, enfim, princípios morais que constituem a família, que constituem, enfim, o próprio ser, e que dão espaço, na maior parte das vezes, a todo tipo de violência, de agressividade, de instintos perversos, sem falar, é claro, além dos muros da família, além do lar, do ambiente doméstico, das guerras. Falamos aqui também das disputas que existem pelo mundo afora, entre países, entre, enfim, populações, e tudo isso fruto, infelizmente, ainda da falta desse conhecimento sobre si mesmo. Então, o planeta Terra, está sendo palco de muitas crises ultimamente. E dentre essas crises, podemos aqui citar não só as crises políticas, econômicas, sociais, as crises religiosas, e até mesmo esta crise que todo o planeta enfrenta, que é uma crise de saúde, uma crise sanitária por conta do coronavírus. Então, tudo isso somado à condição evolutiva dos seres habitantes deste planeta, né, demonstram, de fato, que existe algo que precisa ser feito. Há uma carência muito grande. E a principal crise que nós precisamos notar é, de fato, a crise de afetividade, a crise de sentimentos, esses conflitos que existem do próprio ser e que ainda não conseguiram ser equalizados, ajustados devidamente para a solução de todas essas questões que são derivadas
exatamente dessa dificuldade humana, dessas fragilidades do próprio espírito. Então, somos hoje quase 8 bilhões de pessoas vivendo neste planeta e vemos o quanto estamos solitários. E eu falo aqui não só da solidão individual, é até um pouco diferente afirmar isso, mas é da solidão em família, é da solidão a dois, é da solidão pela falta de amor ao próximo, pelo egoísmo, pela indiferença. E é notável exatamente essa situação, especialmente também nos momentos onde a humanidade atravessa, como este, que é uma pandemia, onde temos a necessidade de cuidar uns dos outros, ainda que à distância, evitando a transmissão desse vírus, evitando o contágio e, assim, a proliferação ainda maior da doença. Então, as justificativas são muitas. Sempre alegamos a falta de tempo, por estar isolado, por estar vivendo em nossos mundos, as inúmeras atividades, os compromissos materiais, etc. Enfim. Então, o resultado é o isolamento, a desvalorização da família, dessas instituições das quais todos nós participamos, das relações humanas. Então, o aumento de todos os tipos de violência, como podemos verificar também, os conflitos pelo mundo, enfim. E a pandemia surgiu como um alerta também para chamar a atenção de todos, da humanidade, sobre os sentimentos que precisam ser mais bem cuidados. É necessário estar observando, cuidando, atento àquilo que cada um de nós é capaz de produzir, de sentir, de vivenciar no seu íntimo e de expressar também para o mundo. Então, a doutrina espírita nos ensina que Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu de forma inútil a palavra ou qualquer uma das suas faculdades em relação à vida, a relação à vida humana, para não serem utilizadas, para serem desperdiçadas ou mesmo ocultadas. Então, nos diz também a doutrina que o homem tem que progredir, e esse é o destino de todos nós. Essa é a jornada a qual toda a humanidade vem realizando, ainda que de forma inconsciente, mas que está previsto em nosso DNA espiritual. Então, é por isso que isolado não é possível realmente progredir, não é possível avançar, se desenvolver emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, por não dispor exatamente das faculdades, dessas experiências que só acontecem diante da convivência e que são extremamente necessárias para o aperfeiçoamento do próprio ser. Então, o indivíduo que vive sem o contato dos outros seres, dos outros homens, ele acaba se embrutecendo, ele acaba perdendo a sua condição humana. E esse é um dos fatores importantes, é o convívio social. Seria realmente os laços da família que são desenvolvidos, e quando falamos de família, não só da família consanguínea, como vai nos ensinar os espíritos, como vamos ensinar os espíritos, mas sim da família universal, da família fraterna, da qual todos nós fazemos parte. Então, esses laços são desenvolvidos ao longo desses processos de convivência, porque se faz necessário e envolve a todas as criaturas, envolve a todos os espíritos,
nessa trajetória rumo à iluminação. Então, o casamento surge exatamente daí, como um dos meios de fortalecer esses laços de família, como um mecanismo de união entre os seres. Então, é através dos laços de família, decorrentes desta união, que as criaturas vão realizando as suas tarefas, cumprindo com os seus deveres, desenvolvendo os seus sentimentos. E quando nós falamos em casamento entre seres humanos, lembramos que existe, além do componente sexual, existe também o componente moral, que está ligado diretamente ao lado espiritual. Então, a humanidade hoje passa e atravessa por uma situação de dificuldade nessas relações, exatamente por não dar a devida atenção a esse componente moral, a esse componente espiritual, e que diz a respeito ao próprio sentimento. O sentimento no ser humano passa por um processo natural de evolução, até que ele alcance um entendimento, uma compreensão maior do que significa a lei de amor. Então, esse processo ocorre através da lei de reencarnação, através das novas existências que vamos tendo para colocar em prática esses ensinamentos, esse aprendizado, para desenvolver, saindo da precariedade, absorvendo e assimilando aquilo que há de bom. E assim, os sentimentos humanos vão passando pela verdadeira gradação, pelas provas, pelos testes, saindo da condição de instinto, passando pela emoção, sensação, até chegar aos sentimentos, que são a representação mais nobre, por assim dizer, do que significa esse componente espiritual. Então, os sentimentos nas fases iniciais do ser humano, ou seja, desde a infância, desde aqueles períodos iniciais, onde a humanidade toda teve que passar e ainda passa, ainda enfrenta, vão se manifestando através desses instintos, que seriam, na verdade, as primeiras experiências do espírito. Então, no campo das conquistas morais, emocionais, há essa necessidade de passar por esses degraus, de transitar por essa estrada que é necessária, que se faz presente em cada um de nós e que ali vamos individualmente construindo o nosso próprio ser. Aquele ser que virá a se tornar, aquele indivíduo que será um dia alguém mais iluminado, mais aperfeiçoado. E isso envolve também a sexualidade, o erotismo e todas as experiências no campo das sensações, dos prazeres. Daí a importância realmente dessa união entre os seres, desta convivência entre as criaturas. Então, à medida que vamos trabalhando o nosso sentimento, à medida que vamos desenvolvendo essas aptidões, essas habilidades, através dessas experiências adquiridas, nesses processos reencarnatórios, vamos também entrando em outros níveis de sentimentos, como, por exemplo, aquele que começa a gostar realmente do outro, que começa a sentir falta, a demonstrar um carinho, um afeto maior, um cuidado. Então, são, de fato, exercícios diários, constantes, que vão aperfeiçoando os sentimentos do próprio ser. E acrescentado a tudo isso, o nosso instinto sexual, né? O instinto natural, um instinto que vem desde a criação. Observemos os próprios animais que já possuem, que fazem também com que sobrevivam, permaneçam, que se reproduzam, enfim.
Então, à medida que esses instintos vão se melhorando, vão se tornando sentimentos mais nobres. E vão permitindo ao ser, a própria criatura humana, que ela passe a estagiar em outros níveis muito mais elevados da vida moral. E é o que nós chamamos de progresso espiritual. É um progresso, um avanço, um crescimento. Então, para desenvolver esses sentimentos, no sentido de aperfeiçoar essa condição do espírito, é, de fato, um grande desafio. E que todos nós hoje estamos aqui enfrentando, realizando através desta atual reencarnação. E é o que poderíamos traduzir como o amor indistinto, o amor incondicional, ensinado por Jesus. Porque essa é a proposta do Cristo, é amar uns aos outros, independente de qualquer coisa, sem exigir, sem cobrar, sem qualquer outro tipo de retorno. Porque, embora ainda não tenhamos essa capacidade de cumprir este grande ensinamento através do objetivo divino, do amor incondicional, temos ainda também algumas experiências necessárias e que vão nos ajudando a chegar a esse ponto, a esse nível. E as imperfeições humanas, de fato, são ainda as barreiras que nos impedem de caminhar com maior rapidez, com maior objetividade em relação a tudo isso. Mas continuemos, o progresso permanece, é contínuo. Não podemos, não devemos e não podemos desistir no primeiro obstáculo, como a maioria, infelizmente, ainda assim o faz. Mas perguntamos como suportar, então, as imperfeições humanas sem cumprir essa lei de amor. Daí, os grandes problemas da humanidade. O egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantas outras coisas que nós acompanhamos e vivenciamos diariamente. A necessidade de estar observando essas imperfeições e também procurando corrigi-las em nossas vidas. Porque assim também poderemos conviver melhor uns com os outros. Daí a necessidade da união, do bem comum, da fraternidade. Por isso que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pergunta-se, será que nós já conseguimos amá-los? Será que nós já temos hoje essa condição de respeitá-los como eles são, de nos colocar no lugar de cada um deles? Porque é essa a lição que o Cristo nos traz. E não pensemos que seja assim tão fácil, de fato não é, porque vai esperar de cada um também o seu empenho, a sua boa vontade. Sem isso, jamais conseguiremos realizar e cumprir esse grande mandamento. Porque muitos dizem até que amam o marido, amam a esposa, amam o companheiro, a companheira, o filho, a filha, mas para amar o outro verdadeiramente é necessário também se amar. Como já disse Jesus, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, geralmente, quando se conhece alguém, projetamos nesse alguém uma ideia de algo perfeito, de algo pronto, acabado, que não haja necessidade de correções, enfim, de aperfeiçoamento. E é o que Carl Gustav Jung vai chamar de projeção na psicologia analítica. Às vezes projetamos no outro aquilo que seria o ideal, que gostaríamos de ser ou de fazer, mas ainda não temos essa condição, ainda não conseguimos realizar. E quando o outro nos frustra, nos decepciona, não conseguimos aceitar, né? Porque mais cedo ou mais tarde vamos descobrir que aquela pessoa não é bem aquilo que a gente imaginava. E é isso que a humanidade, em sua grande parte, ainda desconhece, ainda não conseguimos enxergar que o problema não está exatamente no outro, mas na própria pessoa que fez uma imagem que
imaginou, idealizou aquilo que não existia, que não era real. Porque basta conviver com o outro para perceber como é cada um, como as pessoas são diferentes, como não existe nada 100% perfeito. É como no ditado popular se diz, para conhecer alguém, na verdade, alguém de verdade, é preciso comer 1 quilo de sal juntos. E às vezes ainda é pouco. Por quê? Porque não conseguimos conhecê-los. Se nós ainda não nos conhecemos, como é que podemos afirmar que conhecemos o outro? Então, são esses os enganos que enfrentamos nesse processo de desenvolvimento dos sentimentos. Então, portanto, o outro está ali do outro lado e funciona como um espelho, na verdade, para refletir aquilo que somos realmente, para refletir a nossa própria imagem, a nossa própria sombra, que são aquelas coisas ruins, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não aceito, aquilo que eu não tolero, aquilo que eu não quero de jeito nenhum para mim. Mas como é que podemos exigir essa perfeição alheia, se ainda não somos também perfeitos? Então, como cobrar do outro? Como pedir ao outro aquilo que nós ainda não somos capazes de dar? Porque quando Jesus disse: vós não sereis senão uma mesma carne, vós não separeis o que Deus uniu. O que foi que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que a união entre as pessoas, entre os espíritos, deve respeitar a lei de Deus. Vós não sereis senão uma mesma carne. Vós não separeis o que Deus uniu. Ora, ser uma mesma carne é estar sintonizado, é estar ajustado, é estar afinado com o outro. Então, esta afinidade, este ajustamento advém exatamente da lei divina, da lei de amor. A lei que une, que aproxima as criaturas, independente de sexo, cor, raça, religião, enfim. Tudo isso Jesus já tinha demonstrado, mas o homem ainda, na sua ignorância, buscando ainda os seus interesses, desconheceu e desrespeitou essa lei. E é por isso que percebemos que os homens, as criaturas, se unem por outros interesses. Por interesses materiais, por conveniência, por oportunidade, por conta das relações sociais, das aparências. E tudo isso, obviamente, não respeita essa lei imutável, essa lei divina, que o Cristo vem nos ensinar, que é a lei de amor, que é a única capaz de manter unidos os seres e jamais, em momento algum, eles se separarão. Até mesmo depois da morte. Exato, até mesmo depois de desencarnados. Porque se este amor é sincero, verdadeiro, se ele não tem qualquer outro tipo de interesse a não ser o bem do outro, obviamente ele vai permanecer, ainda que em uma outra dimensão, em uma outra condição em que o espírito se encontre. E esses espíritos vão sim se atrair novamente, porque é assim que funciona a lei divina, a lei natural, diferente da lei dos homens. Porque a lei divina respeita os laços do espírito, diferente da lei dos homens que apenas busca os laços da carne. Não considera ainda essa condição do espírito imortal. É por isso que Kardec, na questão 695, vai perguntar aos espíritos se o casamento, ou seja, quer dizer, a união permanente entre dois seres, ela é contrária, ele é contrário ao casamento, ou melhor, à lei natural? Então, o casamento é contrário à lei natural? A união entre duas pessoas? Os espíritos vão responder de forma bem objetiva. Não. É um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Na 696, a próxima questão, ele pergunta também qual seria o efeito
da abolição, da extinção do casamento na sociedade humana? E os espíritos vão responder: seria o retorno à vida animal. Ou seja, o retorno à condição instintiva, onde se busca apenas a reprodução e mais nada. E nós sabemos que a condição humana é diferente. Porque apesar dos animais serem racionais, se reunirem em grupos familiares, eles fazem isso, na verdade, seguindo um instinto. Mas o ser humano não. O ser humano tem como principal diferença a consciência, o raciocínio. Por isso dizer que todos nós temos responsabilidades e compromissos nas relações afetivas. E não importa o tipo de convivência, seja o ficante, seja o namorado, namorada, noiva, noivo, enfim, seja o que for, porque nós estamos aqui para agir com o outro, como o outro gostaria que ele agisse conosco. Então, como nós gostaríamos que o outro agisse conosco. Então, o planeta Terra, na verdade, é um planeta de provas e expiações. E é por isso que a felicidade não é deste mundo. É como os espíritos vão nos dizer. Por isso que as uniões não são perfeitas. Por isso que no planeta ainda vemos tantas dissensões, tantos conflitos entre os casais, tantos problemas familiares, tantas questões ainda a serem resolvidas. E isso é fruto ainda dessa dificuldade de harmonizar esses sentimentos, de equalizar os interesses, as vontades, porque ainda temos muitas barreiras a serem rompidas dentro de cada um de nós. Por mais educação, por mais instrução que se tenha, esse movimento é individual. Esse movimento é de cada um. E é isso que nós hoje aqui estamos buscando realizar, através desse conhecimento da espiritualidade, através desse aprendizado que os espíritos nos trazem, com tamanha importância para todas as nossas vidas. Não só nessa existência, mas para as próximas existências também, que com certeza todos nós teremos. E é como aquela história, às vezes, do casal que consegue levar um relacionamento conjugal até a morte, até os dois desencarnarem. E eles contornam todos os problemas, momentos difíceis durante a vida física, mas quando chega no plano espiritual, um deles, de repente, recebe a notícia de que o planejamento da próxima reencarnação é com aquele companheiro ou aquela companheira, que ele deverá se casar novamente. E aí, nesse momento, existe aquela rejeição, porque a pessoa não quer mais, não aceita, não concorda em conviver com aquele marido, aquela esposa, com quem tiveram que suportar tantos problemas, tantas brigas, discussões, temperamentos difíceis, e que teve que tolerar, suportar todas essas dificuldades. Mas aí vem a espiritualidade na sua sabedoria e nos mostra que, em verdade, o que existe é uma necessidade de retorno, simplesmente porque ninguém aqui precisa ou deve ser aturado ou suportado, mas sim amado. Enquanto este sentimento não for fluido, não for natural, não existir, não houver uma reciprocidade, teremos ainda graves e sérios transtornos em nossas vidas. Justamente porque a lei de amor, ela é fundamental. Fundamental em todos os relacionamentos. Enquanto não aprender a amar, enquanto não aprender a compartilhar, a contribuir verdadeiramente, sem esperar nada em troca, não vamos conseguir concluir o aprendizado. E vamos ter, muito provavelmente,
que retornar e retomar as experiências mal sucedidas. Então, é melhor se reconciliar enquanto ainda há tempo. Já nos ensinam os Espíritos, e Jesus também já nos trouxe essa grande lição. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda há tempo. Porque as vidas que Deus entrelaçou em relação à nossa são para sempre. Enquanto não houver esse equilíbrio, esse ajustamento, essa harmonia, muito provavelmente estaremos retornando à carne para esse reencontro, para que ele seja mais feliz, para que ele seja mais bem-sucedido. E é por isso que Jesus veio aqui à Terra, para ensinar às criaturas o verdadeiro amor, o amor incondicional. É o amor sem julgamento, é o amor sem egoísmo, é o amor sem vaidade. É aquele que ama verdadeiramente, incondicionalmente. Simplesmente ama e não pede nada em troca, e não exige, não cobra. Então, sem dúvida alguma, essa é a grande meta da humanidade. Essa é a grande meta, é o grande objetivo. E não adianta dizer que não precisa do outro. A gente precisa do outro, às vezes, até para ter raiva, até para discutir, até para reclamar. E o homem é um ser gregário, é um ser sociável, como vai nos dizer Aristóteles. Então, a convivência com o outro é algo indispensável e necessário. Daí a importância dessas relações afetivas. Daí a importância de estar sempre atento àquilo que o outro está vivendo, àquilo que o outro está passando. Não devemos e não podemos ser indiferentes, não só àqueles que estão na família biológica, mas também àqueles irmãos e irmãs que estão aqui neste planeta e que têm a mesma origem, o mesmo Pai, que é Deus, porque somos todos irmãos em Deus. Estamos todos aqui para realizar tarefas, para nos ajudar uns aos outros, para compartilhar o que há de melhor e não para fazer o mal, e não para prejudicar o outro, e não para criar embaraços, conflitos, problemas, como nós estamos acompanhando na humanidade. E isso não é novidade, isso não é de agora. Isso já acontece há muito tempo. Muito embora a humanidade tenha progredido, tenha melhorado do ponto de vista emocional, afetivo, sim, mas estamos vivendo momentos, de fato, decisivos para que as próximas gerações sejam mais bem-sucedidas, mais felizes, mais afetuosas, mais amorosas. E isso depende também da convivência atual. Porque os espíritos de amanhã são os espíritos de hoje. Muito provavelmente reencarnaremos, e aqueles que não tiverem a oportunidade de reencarnar aqui neste orbe, é porque, infelizmente, não conseguiram acompanhar esse processo de amadurecimento afetivo, emocional, sentimental, espiritual e todas as outras situações que exigem aspectos morais mais bem afinados com a nova proposta que a espiritualidade já vem nos apresentando há muito tempo, que é o mundo de regeneração. Daí dizer que tudo isso que estamos passando, todo esse caos, todas essas dificuldades, se fazem necessárias hoje para um grande aprendizado que se fará também muito presente no futuro, diante das experiências adquiridas, de tudo isso que hoje a humanidade está sofrendo, vivenciando dores absurdas diante das perdas, dos prejuízos, uns dos outros, uns com os outros,
para que a gente possa estar mais bem entrosado e evitar que o egoísmo, essa chaga, o egoísmo e o orgulho, essas duas chagas da humanidade, continuem sendo ainda fortalecidas por aqueles que se negam a assimilar e aprender aquilo que Jesus nos trouxe, aquilo que os Espíritos estão nos apresentando, aquilo que nós estamos comprovando, porque é a realidade. Porque a vida é como uma escola. E o relacionamento afetivo é como uma universidade. Então, saber se relacionar, saber conviver uns com os outros, faz a diferença. Nós podemos ter mais vida, mais saúde, mais paz, mais alegrias, exatamente por conta dessa convivência. Uma convivência mais amistosa, mais benéfica. E é essa a proposta que nós podemos hoje aqui trazer, que a espiritualidade nos convida a todo momento. Então, considerando a necessidade dessas relações, fica muito, muito clara a importância do casamento. E aqui estamos falando desse vínculo realmente entre duas pessoas, por afeição, pelos laços de simpatia e de amor, que vão conviver e compartilhar sentimentos e experiências intensamente ao longo da vida. E que muito provavelmente já viveram outras experiências e que hoje estão retomando a partir de onde parou e que precisam dar continuidade, levar adiante para concluírem cada uma o seu aprendizado. Ainda que esses sentimentos não sejam os melhores, ainda que não haja essa perfeita integração, haverá ainda a troca. Continuará existindo esse compartilhamento entre as criaturas. E é por isso que é necessário para eles, para cada um de nós, no estágio evolutivo em que nos encontramos. Porque cada um vai experimentar aquilo que mais necessita dentro da sua condição evolutiva. Mas aí pode surgir uma pergunta: e aqueles que não decidem, ou melhor, que decidem não se casar? Ou seja, aquele que não quer ter uma companhia e que quer fazer abstinência sexual, quer se tornar celibatário, qual o entendimento dos espíritos sobre esse comportamento? Em que pese a importância do casamento, como nós já acabamos de ver, casamento monogâmico, com uma única parceira ou parceiro, existe também pessoas que escolhem voluntariamente não conviver com outra, se manter solteira, se tornar abstinente em matéria de sexo, enfim. Então, o celibato na vida de relação pressupõe também algumas experiências bem importantes para esses indivíduos, que podem ser observados em dois aspectos, necessariamente. Aqueles espíritos que escolhem, por exemplo, essas condições para a sua encarnação, porque eles desejam voluntariamente, e aqueles que se veem forçados a isso, a adotar esse comportamento, seja por força da própria natureza, ou das suas dificuldades emocionais ou físicas, enfim. Então, as pessoas que conseguem se abster dessa comunhão afetiva, com o fim de se tornarem úteis mais ao próximo, sem dúvida alguma, elas realizam grandes progressos muito mais rápidos, com vistas ao seu aperfeiçoamento, à sua iluminação espiritual, à sua ascensão espiritual. Enquanto que é o caso desses espíritos, que para obter, por exemplo, essas realizações divinas sobre eles mesmos, eles se entregam ao serviço ao próximo, à caridade,
ao serviço no bem, através da renúncia, através da existência santificada, devotada, abnegada ao divino, ao sagrado. Então, esses seres, na verdade, eles abdicam de forma transitória dessas energias sexuais nessas relações humanas. Então, desse modo, eles passam a depurar, a se purificar ainda mais, elevando seus sentimentos, uma vida que é dedicada aos valores espirituais, através de uma disciplina, através de sacrifícios inúmeros em relação à própria matéria, deixando de fazer tantas coisas, deixando de realizar tantas outras coisas. Agora, agindo assim, por amor, amparando os seus irmãos na humanidade, de caminhada, através das mais variadas formas que podemos aqui imaginar. Esses seres conseguem converter a sua existência, né, sem essas ligações sexuais, num caminho de sublimação, num caminho de autoiluminação. E eles desenvolvem recursos, desenvolvem suas vidas dentro de uma criatividade, de uma série de outras realizações que foram canalizadas através dessa energia sexual e que ela não para de existir. É importante deixar claro aqui. Então, estes seres, eles conseguem direcionar essa força para realizações muito maiores. É claro que a energia sexual tem também a sua finalidade, a reprodução, enfim, o prazer e tudo mais. Só que esses espíritos, ao fazerem essa renúncia, direcionam e elevam essa energia à criatividade, a realizações inúmeras no campo espiritual, no campo da imortalidade, no campo invisível, que muitos de nós, infelizmente, aqui na Terra, ainda não temos a capacidade de mensurar, mas do ponto de vista espiritual, fica bem claro, bem nítido, a evolução e o progresso desses seres. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas que escolhem de forma consciente esse tipo de experiência, da mesma forma que essas, existem também aqueles outros que já nasceram com o corpo físico induzido, ou seja, obrigado a realizar essa abstinência sexual. Seja por conta da natureza, em face daquelas limitações que são irreversíveis até, ou de processos outros que acabam invertendo essa polaridade, pelos quais eles acabam sanando também certos erros, equívocos do passado, e acabam se recolhendo diante dessa energia, dessa vibração que é a energia sexual. E eles acabam também, através dessas limitações físicas, executando compromissos que são importantíssimos também para o seu próprio espírito. E também progridem, e também crescem. Então, é uma imposição, seja aquele que nasce atrofiado, com problemas físicos, enfim, mentais, e por aí vai. Temos diversas situações. E essas pessoas, muitas vezes, não estão sendo privadas dessa energia sexual exatamente para outros objetivos, outros fins, ou até mesmo com tarefas que, com certeza, já foram pré-determinadas e que somente seriam capazes de serem realizadas naquela condição. Então, os espíritos vão dizer que é grande, que existe um grande mérito naquele que se faz celibatário, aquele que renuncia, aquele que abdica dessa energia para o reino dos céus, pelo reino dos céus, pela espiritualidade. No entanto, é sempre bom lembrar aqui a advertência do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, quando ele nos diz que se você
não pode se conter, então se case. Porque é melhor casar do que se abrasar, do que se queimar. O que ele quis dizer com isso? O aviso de Paulo é bem claro. Se o exercício da renúncia a que certas pessoas se submetem é capaz de deixá-las tristes, doentes, enfermas, com problemas inúmeros do ponto de vista emocional, físico, enfim, então não deve vacilar em obedecer essa receita do apóstolo. Enfim, é necessário ainda perceber que não estão prontos para se omitirem, para renunciarem diante dessa energia sexual. E assim evita uma série de problemas e evita também questões em relação à sua própria existência e evita manter essa posição que é antinatural para aquele indivíduo naquela condição evolutiva que ele está. Então, algo que poderia trazer sérios transtornos, problemas, é algo que pode ser evitado. Então, que seja cada um capaz de refletir e de avaliar essa condição. Então, os benfeitores espirituais vão afirmar que as obras que nós conhecemos como filantrópicas, obras de caridade, as atividades religiosas, por exemplo, as atividades culturais, enobrecedoras, constituem, na verdade, esse grande arcabouço, esse valioso programa de superação para esses espíritos celibatários, para esses espíritos que renunciam a si mesmo e que evitam também os pensamentos negativos, enfim, tudo aquilo que pode estar ou não relacionado com o sexo. E assim favorece também a transformação dessas forças em forças criadoras, em forças produtivas, que são capazes de realmente exaltar, elevar a criatura e transformar a sua vida e a vida de todos aqueles com quem eles se relacionam. Então, muitos espíritos recebem de Jesus permissão para esse gênero de esforço. Isso porque essa tarefa é realmente para aqueles que se abstêm da energia sexual, favorecem realmente as coisas do espírito e promovem também o seu adiantamento, seja através dos processos de redenção, enfim, de sublimação também, em que eles estão envolvidos através das provas e tudo mais que eles deverão enfrentar. E podem também transformar de forma muito importante e relevante a humanidade também, ou parcela da humanidade, ou grupos sociais, enfim, influenciando a todos aqueles que estão sob essa força poderosa, canalizada de forma equilibrada, harmoniosa e sob o comando divino. E nós podemos aqui lembrar de alguns desses seres que realizaram de fato essa verdadeira transmutação energética. Basta lembrar de Chico Xavier, basta lembrar de Madre Teresa de Calcutá, basta lembrar do próprio Divaldo Franco, da Irmã Dulce, enfim, tantos e tantos outros espíritos iluminados que fizeram esse grande sacrifício, essa jornada sacrificial e de renúncia em favor do próximo. Então, essas considerações nos levam a concluir que a vida sexual de cada pessoa é um verdadeiro terreno sagrado, sim, que para ela é algo que precisa ser bem cuidado. E por essa razão, as decisões sobre se manter ou não abstinente, ser ou não celibatário, casar ou não casar, ter ou não ligações afetivas, constituir família, divórcio, enfim, todas as situações que digam respeito à vida de relação, de sentimentos, são problemas particulares e que dizem respeito a cada um.
É responsabilidade individual, por se tratar desses assuntos que são extremamente delicados e peculiares, e que poderão ou não retardar ou adiantar o progresso individual desses espíritos. Sendo assim, estamos nesse mundo para desenvolver realmente esses sentimentos nobres da alma. E também para desenvolver sentimentos para o porvir, para o futuro, ao longo das diversas existências que já tivemos, existências que não vão parar por aqui, vão continuar, e que poderemos um dia, sim, alcançar, e vamos de fato alcançar, as condições daqueles espíritos puros, iluminados, que já não necessitam mais dessas energias, tal como trabalhamos aqui nesse mundo físico, uma vez que já são energias mais aperfeiçoadas, que são canalizadas e direcionadas para outras atividades importantes, nobres e necessárias também. Então, aqueles espíritos que já conseguem vivenciar realmente no mundo espiritual esse amor pregado pelo Cristo. Essa é a proposta de Jesus. Esse é o ensinamento que a doutrina nos traz e que possamos refletir e meditar sobre tudo isso e tirar as nossas próprias conclusões. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos.